sua Bíblia em Isaías 53, verso de número 7. Como eu falei no começo desse culto comunitário, nesse culto celebrando a ressurreição do Senhor Jesus, eu pedi a vocês, prestem atenção no que a Bíblia vai dizer, para que a gente possa entender o que é da nossa época e o que tem a ver com o Antigo Testamento. Todos nós sabemos, e por favor entendam, Páscoa no hebraico é Pessah, que significa passar por cima ou passar por cima para o outro lado. E isto é, tem todo o significado com a aliança que o Senhor fez, que é aquela aliança de Gênesis 12, quando o Senhor, Êxodo 12, quando o Senhor fala para que todos os judeus pegassem o sangue do cordeiro e passassem nos umbrais da porta. E Deus, ele é tão cuidadoso que ele fala que tem que ser do cordeiro, tem que ser do macho. Por quê? Porque as fêmeas, elas procriam, elas geram leite. Então Deus, cuidando do seu povo, vai dizer, olha, sangue do cordeiro. E por acaso Deus não sabia quem eram os judeus? Sim ou não? Claro que sabia, até porque os judeus não viviam junto com os egípcios, era separado. Então, se Deus sabe quem é quem, por que ele falou para que isso fosse feito? Ele falou para que isso fosse feito primeiro por causa da obediência, para saber se de fato nós somos pessoas que queremos obedecer ao Senhor. A segunda coisa que ele falou é porque isso já era um simbolismo, era um protótipo. A gente vai ler daqui a pouco Hebreus 10:1, e quando a gente ler vocês vão entender melhor. Hebreus 10:1 vai falar que o que aconteceu no Velho Testamento era uma sombra daquilo que viria. Por favor, prestem atenção. Se vocês veem minha sombra, vocês estão me vendo como eu sou? Não. Vocês vão ter uma ideia de quem eu sou, mas só me vendo de verdade que vocês saberão quem eu sou. Então, os escritores hebreus vai dizer que o Antigo Testamento era uma sombra daquilo que havia de vir, e aquilo que havia de vir veio, que é esse que ressuscitou ao terceiro dia. Então, isso que acontece no Velho Testamento é uma caminhada do Senhor, aquilo que a gente pode chamar, é um protótipo, é algo ainda figurado daquilo que aconteceria de verdade. Tendo isso em mente, vamos ler Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Sobre quem que Isaías está profetizando? Jesus Cristo. Está chamando de cordeiro e está chamando também de ovelha. Está dizendo que ele seria como um cordeiro e como ovelha, ele seria sacrificado. Isto é, Isaías já está profetizando, e Isaías é considerado o profeta messiânico, ele é o que mais fala sobre a vinda de Jesus, e nesse momento, já para o finalzinho do livro de Isaías, ele está falando que Jesus seria como o cordeiro. Por que ele está falando como cordeiro? Porque ele está fazendo lembrança ao que tinha acontecido na aliança, quando o pessoal saiu do Egito. Até aí tranquilo, gente? Amém? Eu quero que a gente, por favor, saia daqui entendendo o que de fato a gente comemora, o que de fato tem a ver com a gente. Está Isaías profetizando, dizendo que havia já um costume de imolar um cordeiro que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, buscando a remissão, o perdão do pecado do povo, porque assim Deus havia ordenado através de Moisés. Então ele está dizendo, virá um outro cordeiro, e esse cordeiro será imolado. Ainda diz que ele iria
de maneira calada, ele iria se deixar levar. Agora abra, por favor, em João 1:29, que é uma passagem muito conhecida. João, ele está começando o seu ministério, mas ele, quando vê Jesus se aproximando, João 1:29, por favor, eu gostaria que vocês lessem comigo, não sei se todo mundo está com a Bíblia, mas telefone tem. Por que eu quero isso? Para você memorizar, para você entender o que a Bíblia traz para nós. Diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está falando de novo sobre quem? Jesus. Tem referência também ao antigo costume e tem referência ao que Isaías havia profetizado. Aquilo que Isaías profetizou, está João agora falando. Esse daí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abra em 1 Coríntios 5, a partir do verso 7. 1 Coríntios 5, a partir do verso 7. Normalmente, vocês sabem, eu vou citando os versículos de cabeça, mas eu quero que hoje a gente leia junto. Que a gente vai fazer uma caminhada para entender o que nós vivemos, o que é que nós temos que celebrar. Podemos? 1 Coríntios 5, 7 e 8. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, o que Jesus é? E qual é a função do Cordeiro? A penitência de quem tira o pecado. Naquela época era o pecado de um povo, agora é o pecado do mundo. E está Paulo, falando aos Coríntios que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, porque ele foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Todos nós sabemos que tudo que tinha lá na antiga aliança, essa aliança do pessoal saindo do Egito, tem um significado. O do sangue eu já falei. As ervas amargas significava, todo mundo sabe disso, que eu sei que o pastor Elfane já fez aqui, significava o povo sofrendo, sofrimento do povo enquanto escravo. O pão sem fermento era para dizer que o pessoal não poderia ter tempo para assá-lo como ele deveria assar para ser comido, porque o povo teria que sair às pressas. Trazendo agora rapidinho o povo sem fermento, o pão sem fermento também significa que é uma massa pura, sem nenhuma alteração. Quase 100% das vezes que a gente vai ver na Bíblia falando sobre fermento, tem uma conotação de algo ruim. Isto é, o fermento é aquilo que altera a massa, sim ou não? O pessoal que faz bolo, que faz pão. O fermento, ele altera aquilo que era de uma certa forma, era para ser aqui daquela maneira. A gente coloca o fermento, ele muda aquele formato, ele muda aquela essência. Mas olha o que Paulo está falando nos Coríntios. Ele não está falando mais do pão, que é esse pão de comer. Ele não está falando sobre isso. Ele não está falando que o cordeiro é um bicho, é um animal que foi sacrificado. Ele está falando que o cordeiro é Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. E ele vai falar agora sobre o fermento que eu e você temos que não usar, que é o fermento da maldade, da perversidade. E ele fala que a gente agora, fazendo uma simbologia com o pão, que a gente tem que ser verdadeiro e sincero e verdadeiro. Quando nós lemos isso na língua portuguesa, sincero e verdadeiro parece que é a mesma coisa, mas na língua original que foi escrito, que é o grego, não são a mesma coisa.
Quando ele está falando sobre sincero, ele está dizendo o seguinte: olha, rasgue de fato o seu coração diante de Deus. Entregue-se totalmente a Deus para ser moldado por Ele, para ser transformado por Ele, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. E quando ele vai falar sobre verdade, ele quer dizer o seguinte: faça isso sem esperar nada em troca, faça isso sem barganha, faça isso como devoção verdadeira ao Senhor Jesus. Eu me fiz entender, amados? Me fiz. Porque eu posso me derramar completamente, mas ao mesmo tempo eu quero me derramar para receber algo em troca. Eu posso não querer nada em troca, mas também não me derramar totalmente diante do Senhor. E o que Paulo fala aqui não tem mais a ver, repito, para que a gente entenda, com um animal. Não tem nada a ver com pão. Ele tem a ver com Cristo e comigo e com você. Ele está dizendo, quer ser de fato uma celebração ao Senhor. Ele está fazendo referência à antiga aliança. Ele está falando, tenha o caráter de Cristo. Seja um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. Se livre de toda a malícia, se livre de toda a perversidade, se livre de toda a maledicência. O que Paulo está dizendo, fazendo uma comparação à antiga aliança, ele está falando, agora, na nova aliança, não tem a ver mais com o que você come, não tem mais a ver com o que você coloca ou não com pão, tem a ver com quem você é. Está claro isso, gente? Está na Bíblia o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Então agora vai rapidinho para Hebreus, rapidinho a força de expressão, tá? 10, a partir do verso 1. A lei, se esperar vocês acharem, Hebreus 10, a partir do verso 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-los, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Agora o verso de número 9 e 10. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Aqui tem alguém da área de direito? Não. Mas a gente tem uma noção. Alguém aqui paga aluguel? Vive de aluguel? E quando a gente paga aluguel, vive de aluguel, o nosso aluguel, ou o aluguel que a gente paga, ele tem uma validade, não é isso? Ele é um contrato que vai até determinado ano. Quando chega naquele ano, um pouquinho antes de acabar, o que a gente faz? Um novo contrato. Quando a gente faz o novo, o que acontece contigo? Ele não tem mais valor nenhum. Sim ou não, gente? Amém? Sim, Nath, não é assim? E o que ele está dizendo aqui? Que através de Cristo Jesus foi estabelecida uma nova aliança. Quando você estabelece uma nova, o que acontece com a antiga? Ela perde todo o seu valor, ela não tem mais valia nenhuma.
E aí ele vem dizendo como isso funciona, que antigamente, sempre todo ano tinha que se oferecer sacrifícios, mas a própria pessoa que oferecia sacrifício, ela também pecava. Então, todo ano tinha que se repetir a mesma coisa, porque ele vai dizer que é impossível que sangue de qualquer animal possa tirar o pecado. E aí ele vem então, fala de Jesus, que esse Cordeiro Pascal se ofereceu uma vez só, para tirar o pecado de todo mundo, como disse João, eis é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí ele vai dizer então que foi estabelecida uma nova aliança. Amém, gente? Estão me entendendo? E agora eu vou tentar explicar isso para depois a gente ler a última passagem. Quando o Senhor, nosso Deus, está tirando o povo do Egito, Ele está libertando o pessoal de uma geografia. Está tirando o pessoal que é prisioneiro de uma nação. Quando Ele tira o pessoal dali, Ele quer preparar um povo seu. Todavia, Ele não está nesse momento fazendo nenhuma aliança que perdoe o pecado de todo mundo de uma só vez. O que Ele estabelece? Aquele simbolismo da Páscoa, que depois, quando a gente vai entrar em Levítico, vai dizer que para que cada tipo de pecado, ou vamos falar assim, vai ser um tipo de animal que vai ser oferecido. Mas quando é para o pecado de toda a nação, somente o sumo sacerdote poderia uma vez por ano oferecer esse sacrifício. Mas esse perdão era somente para o povo hebreu, é só para o povo de Deus. Então todo ano o Senhor tinha ordenado que eles celebrassem a Páscoa. Celebrasse o quê? A libertação do Egito, onde o desejo de Deus é preparar um só povo. Mas esse um só povo não abrange todas as nações. Inclusive vai vir a lei que vai dizer, olha, mas se chegar algum estrangeiro e ele quiser fazer parte do nosso povo, que ele se circuncide e que ele obedeça, que ele tema o Senhor, porque isso não era algo comum, era uma vez ou outra que isso acontecia. E com o tempo foi passando e a Páscoa ela continuou sendo celebrada. Por quê? Era a Páscoa que celebrava a vitória de Deus, tirando o povo de uma nação inimiga que oprimia, e Deus estava preparando um povo para si. Mas até a vinda de Jesus, isso era somente para os judeus, que os hebreus passaram a ser judeus. Vem Jesus e o que a gente chama da última ceia, ele senta com os seus e ele vai celebrar no dia da Páscoa aquilo que a gente hoje chama da ceia do Senhor. No dia da Páscoa, ele toma do pão e ele diz o que? Esse é o meu corpo que é dado por vós. Está se cumprindo o que Isaías profetizou, está se cumprindo o que João Batista havia dito, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas também tem a parte amarga, que é todo o sofrimento que Jesus passa, as chicotadas, a desonra da cuspida no seu rosto, o carregar uma cruz. E tem também aquilo que tem poder para purificar, que era dos umbrais que estavam manchados de sangue. E vai dizer que o Senhor Jesus toma do cálice e disse, esse é o sangue. E daqui a pouco a gente vai ler Mateus 26, onde ele diz que esse é o sangue da nova aliança. Se é uma nova aliança, o que aconteceu com a velha? Perdeu o seu efeito, não tem mais valor. E aí ele vai viver tudo isso que ele acabou de dizer. E eu acho maravilhoso quando a Bíblia vai dizer que o Senhor sangra até sair água. Isto é uma entrega total. Mas agora, através da ressurreição de Jesus, João já tinha dito, depois disso tudo acontecer, João tinha dito o seguinte, e Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito,
para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora é só para um povo, agora é para todo aquele que nele crê, em qualquer lugar. Tanto que em Mateus 28, ele vai fazer aquilo que eu e você conhecemos como a grande comissão. Agora, indo pelo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando tudo de que de mim tem aprendido, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isto é, agora não é mais uma libertação geográfica, agora é uma libertação espiritual. Agora o perdão não é só mais para um grupo de pessoas, agora o perdão é para todos aqueles que nele crê. Agora não tem mais a ver com um povo de uma só origem humana, isto é, não é só o judeu. Agora é asiático, é ocidental, é oriental, é africano. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e confessar será salvo, porque com a boca se confessa para a justiça e no coração se crê para que nossos pecados sejam perdoados. Pastor, o senhor falou, eu ainda não entendi. O que a gente precisa de entender é que você vai pegar todo o Atos dos Apóstolos, todas as cartas de Paulo, as cartas de João, de Pedro, e a gente nunca ver esse povo celebrando a Páscoa. Já repararam isso? Já, gente? Por que eles não celebraram a Páscoa? Por que, gente? Porque Páscoa é a antiga aliança. O que eles celebravam? A ceia do Senhor. Todos os dias eles se reuniam de casa em casa e partiam o pão, a ponto de Paulo, falando aos coríntios, vai chamar a atenção deles pela maneira que eles estavam celebrando a ceia. Porque quem nós celebramos agora? É Moisés tirando o povo do Egito? Moisés ainda disse que viria alguém maior do que ele. Quem nós celebramos? Cristo Jesus. Quem nós celebramos? Aquele que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Quem nós celebramos? Aquele que tem o poder para tirar o pecado de todo e qualquer homem, que em todo e qualquer lugar creia que Ele é o Senhor. Quem nós celebramos? A antiga aliança, a nova aliança. A nova aliança do Cordeiro de Deus. Abra, por favor, em Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Mateus 26, 28. Jesus, tomando do cálice, vai dizer que esta é uma nova aliança para perdão de pecados. Se a gente for para Lucas, Lucas vai dizer: toda vez que vos reunirdes, fazei isso em memória de mim. Agora é em memória do povo saindo do Egito? Não, é em memória de quem? De Cristo Jesus, que não é mais uma sombra do que havia de vir. Ele veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Cordeiro foi levado como ovelha muda ao matadouro e se deixou morrer, se deixou violentar, para que eu e você e todos que vierem a crer nele não mais pereça, mas tenha a vida eterna. E aí então talvez você me pergunte: pastor, por que então a gente celebra a Páscoa? Os judeus celebram a Páscoa. Por que os judeus celebram a Páscoa? Porque enquanto nação eles não creem que Jesus veio, que o Messias veio. Então eles estão na antiga aliança. Tem, é óbvio, alguns judeus que creram, a Bíblia mostra isso, porque os discípulos eram judeus, o próprio Jesus era judeu, mas no dia de hoje,
Os judeus celebram porque eles não creem que Jesus é o Messias, é o ungido. Então eles celebram a Páscoa esperando ainda a vinda do Messias. Mas nós já sabemos que o Messias veio, amém, amado? Nós sabemos que ele estabeleceu uma nova aliança, amém, amados? Nós sabemos que o véu rasgou-se de cima a baixo, e nós temos acesso direto ao Pai através de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta continua: por que a gente celebra a Páscoa? A gente celebra a Páscoa porque a gente ainda não entendeu o que Jesus conquistou na cruz, que é direito nosso e a nossa herança. Então você pode dizer: mas pastor, o senhor está dizendo que não é para nada a gente fazer mais nada disso. Não, não é isso. A Páscoa, ela tem que ser algo didático para nós. Vou dar um outro exemplo para a gente entender. Não está mais aqui. Não está. Aqui a gente tem a menorá, o candelabro. Não tem? Aquele enfeitezinho que são 7 pontas. 3 para cá, 3 para cá. 7 significa plenitude, algo completo, algo perfeito. Que ali está falando sobre a presença do Espírito Santo. Só que no Antigo Testamento, isso tinha um simbolismo, porque o Espírito Santo não havia sido derramado sobre todos. Mas em João, o Senhor Jesus vai dizer: é melhor que eu vá, mas eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, ele vos fará saber todas as coisas. E o Senhor Jesus, antes de partir, disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Dia de Pentecostes, 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, é derramado sobre o povo o Espírito Santo. Hoje nós precisamos de símbolos para o Espírito Santo? Não, porque ele habita onde? Habita em nós. Mas se eu pegar um candelabro e quiser fazê-lo de parte didática, para fazer tudo isso que eu falei agora, isso significava a plenitude, a presença do Espírito Santo. Mas só que Jesus um dia veio e falou que ele iria para o Pai, mas enviaria o Consolador e ele nos revestiria de poder. Faz todo sentido eu fazer isso. Em relação à Páscoa, se eu pego a Páscoa para fazer da antiga até a nova aliança, faz todo o sentido. Mas eu não posso celebrar. E por favor, me entenda, eu não estou indo contra ninguém. Até aqui o que eu falei é bíblico, gente, em nome de Jesus. Se não for, fala, pastor, eu discordo. É bíblico. Eu não posso, eu tenho que pegar do Antigo Testamento até trazer até a nova aliança. Para fazer, olha, lá Deus fez isso, se libertou um povo geográfico, para fazer um povo somente seu. Mas depois esse povo vai dizer, João, ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam lhe deram o direito de ser feitos filhos de Deus. Isto é, esse povo não reconheceu que Jesus era o Senhor, então o Evangelho alcançou a gente para a glória de Deus. A aliança veio até nós. Se eu uso dessa forma, maravilha de Deus. Agora, se eu pego a Páscoa e celebro a Páscoa como ela é, sem ensinar onde isso terminou, eu ainda estou no mesmo comportamento dos judeus, esperando a nova aliança, enquanto que a nova aliança, ela já aconteceu. Nós precisamos compreender, e por favor entenda, que a gente, quando tem Cristo, a gente tem tudo. Jesus Cristo nos basta. Jesus Cristo é suficiente para nos conduzir até a glória naquele grande dia. Nós podemos usar símbolos, mas o símbolo ele é para apenas dar um sentido didático até onde a gente quer chegar. Aqui tem professores, não tem? Professor, ele pega algo e vai pegar esse algo para fazer com que o aluno entenda onde o professor quer chegar. E aí ele vai pegar, olha, esse casulo aqui, quando a lagarta, ela fica aqui, bonitinha, quietinha,
a gente não pode mexer porque ela está vivendo uma metamorfose, ela está sendo transformada. E depois você pega uma borboletinha e mostra, olha, porque ela vai virar uma borboleta. Tu começa do casulo para chegar onde você quer. Se eu pego a Páscoa judaica do Antigo Testamento para apontar para Jesus e chegar em Jesus, a gente está fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas se eu pego a Páscoa e celebro a Páscoa como a grande vitória, a gente ainda não entendeu o Evangelho. Porque a Páscoa libertou quem? O povo hebreu que estava no Egito. E Jesus libertou quem? Todo aquele que nele crê. Nós somos judeus e somos libertos por quem? Porque é para todo aquele que nele crê. Eu ainda quero um dia pregar aqui, não sei quando vai ser, para falar um pouco como a gente está distante do que a Bíblia realmente nos ensina e o que Jesus conquistou na cruz para a gente. Foi um alto preço pago para dizer em Hebreus, aqui vocês estudaram a carta de Hebreus, não estudaram? Como começa a carta de Hebreus? A carta de Hebreus começa dizendo que o Senhor Jesus é maior do que anjos, maior do que Moisés, que Ele é o grande sumo sacerdote. Vai mostrando que Ele é maior do que todos, para dizer que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Quando Ele ressuscita, vai dizer que Ele é o primogênito entre os mortos. O que é o primogênito? É o primeiro, porque através dele todos aqueles que crerem, se ele vier, a gente tiver morrido, a gente vai ressuscitar e vai encontrá-lo nas nuvens, como dizem Colossenses. Isso que ele conquistou para a gente. Por isso que nós não celebramos somente num determinado dia de abril. Nós celebramos todos os dias. Por isso que o fermento que tem que ser deixado não tem mais a ver com pão. Tem que ser o fermento que está dentro de nós. Por isso que o amargo que é para a gente não tem a ver com o sofrimento da escravidão, porque nós fomos libertos de toda a escravidão, amém, amados? Mas o amargo para a gente é o negar-se a si mesmo e tomar a cruz. É amargo ou não é, gente? Sim ou não? Negar a si mesmo e tomar a cruz não era amargo? É isso. E o sangue? É o sangue do Cordeiro. E o Cordeiro é Ele mesmo, Cristo Jesus, que com a sua morte falou que a gente não precisa mais de sacerdotes. E aí Pedro vai dizer que em Cristo Jesus Ele separou uma nação santa, um povo eleito, e fez de nós reis e sacerdotes. Quem é o sacerdote? É aquele que pode chegar diante do Pai. Através dele o novo caminho nos foi dado, o véu rasgando, todos nós, através de Jesus Cristo, podemos chegar ao Pai. Por isso que 1 Timóteo 2,5 vai dizer que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Se a gente ficar na velha aliança, essas palavras fazem sentido? Nenhum. Mas por que a gente pode crer nelas? Porque existe a nova aliança, feita pelo sangue do Cordeiro Pascual, Jesus, o Cristo. E é por isso que ele vai dizer como a gente está aqui hoje. Toda vez que vos reunirdes, fazei isso em memória de mim. Eu ainda tenho uma dificuldade, minha esposa me acompanha nisso, da gente não celebrar a ceia em todas as reuniões, porque ele disse que é todas as vezes que nos reunirmos. Todas as vezes é de vez em quando? Não, todas as vezes quer dizer quando? O quê? Sempre, amém? E quem que nisso está mais certo do que nós?
Qual é a religião que a gente conhece? Cristã, que nisso está mais certo do que nós? O católico. Você não vai numa missa que não tenha a ceia. E a gente inventou que tem que ser uma vez no mês. Eu já consegui pastorear a igreja que eu consegui colocar domingo sim e domingo não. Mas todas as vezes eu nunca consegui. E eu lembro que eu conversando com um pastor que eu gosto muito, admiro muito, e eu falei sobre isso para ele. E ele falou assim para mim, mas Rogério, mas aí o pessoal vai deixar de valorizar o momento da ceia. E eu falei para ele, amado, quantas vezes você ora por dia? Aí ele falou assim, mas assim, devoção ou direto? Aí eu falei assim, não, como você quiser responder. Ele, eu oro várias vezes. Eu falei, mas você não perde no momento que você ora várias vezes o sentido, a devoção, a fé, quando você está orando não, porque você já fez mais de uma vez. Aí ele olhou para a minha cara e sorriu. Isto é, ele sorriu querendo dizer, entendi o que você está falando. Porque, amados, sim, a gente sabe quem Jesus é, a gente vai celebrá-lo 24 horas por dia. Se a gente sabe o que Jesus conquistou na cruz, a gente vai celebrá-lo em todo o tempo. E é por isso que até no sofrimento, a gente lembra da música do Matos Nascimento. A gente vai passando pela prova, dando glórias a Deus. E é por isso que Paulo e Silas presos, o que eles fazem? Cantam ao Senhor, oram ao Senhor. Porque quem de fato sabe quem Jesus é, o que ele conquistou, vai celebrar o tempo todo, porque em João 4 ele disse que o Pai busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É todo o tempo. Por isso que a gente não é mais cristão, que está preso a datas, que está preso a tipo de festa. Não é que Paulo vai dizer que o Senhor não faz acepção de festa. Qualquer festa, desde que seja para celebrá-lo, está valendo. Mas a gente perdeu isso, ou a gente não entendeu isso. E eu, como pastor, como teólogo, eu, como cristão, como irmão de vocês, eu entendo que é meu dever fazer a gente entender o que Jesus conquistou. A gente não está mais preso a um cordeiro, animal, que tinha que ser imolado todo o ano. A gente não traz à memória uma libertação de um pequeno povo, de uma geografia. O Senhor Jesus nos libertou do pecado. O pecado que nos condenava à morte eterna. E pelo seu sangue Ele nos deu a vida eterna. O povo lá hebreu não. Saiu de uma geografia, tanto que eles são libertos. Não se fala sobre perdão. Se fala sobre um povo saindo da escravidão. E qual é hoje a maior escravidão da humanidade? Hoje não, desde sempre, é o quê? O pecado. O pecado que nos aprisiona. O pecado que nos condena à morte eterna. Mas veio o Senhor Jesus e nos deu a oportunidade de cantarmos, de gritarmos, somos livres. Ele nos libertou. Não somos mais escravos do pecado, mas agora nós somos aqueles que vivem pela graça de Deus para sermos adoradores do Senhor, discípulos do Senhor. Por isso, o que nós celebramos? Celebramos esse que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia e nos fez co-herdeiros com Ele em Deus Pai. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e a nossa herança. Onde Ele conquistou? Na cruz. Hoje tem nos faltado essa mensagem da cruz. A cruz está vazia, porque ela não pôde detê-lo. Porque foi nessa cruz que o Senhor nos chamou para sermos um com Ele.
para vivermos a aliança que já nos deu a vitória. Eu quero terminar, que eu estava contando algo, esses dias eu escrevi uma reflexão, onde eu dizia: peco porque sou pecador. E aí um rapaz, que eu não sei quem é, no Facebook, foi querer dizer que nós não somos mais pecadores. E o interessante é que na reflexão eu coloquei Paulo dizendo a Romanos, no capítulo 7, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Coloquei João dizendo em sua carta: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, já está pecando. E o interessante é que algumas passagens que o rapaz colocou, ele colocou o capítulo 6, só que de Romanos, onde vai dizer que o pecado não tem mais poder sobre nós. Mas ele não chegou ao 7, onde Paulo fala que o bem que quer fazer, ele não faz. Mas de fato, o pecado não tem mais poder. Isso é, o pecado não pode mais nos condenar. Por que que ele não pode condenar? Porque existe uma aliança do Cordeiro, que através do seu sangue ele tirou o pecado do mundo. Mas isso também só é verdade para nós quando arrependidos confessamos os nossos pecados e os deixamos, porque confessar Jesus é viver para a glória dele. E aí é por isso que o pecado não tem mais poder, porque aquele que tem poder nos libertou do poder do pecado, para que não vivamos mais para o pecado, mas vivamos agora para ele. Mas enquanto respirarmos, vamos buscar uma vida de santidade, matando todo dia a nossa carne, a fim de que cada dia sejamos mais parecidos com ele, para mostrar para todo mundo que nós temos uma aliança com ele. Não tem uma música? Cadê o pessoal da música? Não tem uma música que diz que nós temos uma aliança com o Senhor? Qual é a aliança? É a aliança do sangue do Cordeiro Pascual. E é isso que nós temos que celebrar. Eu não sei como vão ser nos outros anos eu estando aqui como pastor, até porque eu sei que a gente não vai mudar ainda muitos costumes que a gente tem e uma cultura que está em nós. Mas enquanto pastor de vocês, eu quero dizer que tem algo que a gente tem que celebrar, que é a aliança que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E por isso que a gente vai fazer o que hoje? Cear, celebrando a vitória do Cordeiro. A gente vai cear, porque de todos Jesus fez um, para a glória do nome dele. A gente vai cear porque a gente vai declarar a vitória dele até que ele venha, até que ele volte. Qual foi essa vitória? Que ele venceu a morte. E Colossenses 2 diz que toda acusação que era contra nós foi cravada na cruz e riscado. E depois Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus de Nova Canaã, o que a gente celebra? A vitória do Cordeiro. O que a gente celebra? A nova aliança. O que a gente celebra? O túmulo estava vazio, porque ele ressuscitou. E um dia ele voltará para buscar a igreja que tem uma nova aliança com ele. Amém, amados? Me fiz entender? O que eu falei é bíblico? Os versículos corroboram do que eu estou falando, sim ou não? Amém? Por que a gente não precisa ir num padre nem num pastor para confessar? Porque todos nós temos direto acesso, através do novo e vivo caminho que nos foi consagrado. Porque nós somos sacerdotes, e só somos sacerdotes porque existe uma nova aliança. Do contrário, a gente teria que buscar um sumo sacerdote, para que ele pudesse levar a Deus as nossas mazelas. Mas não precisamos mais. Onde estivermos, em pé, deitado, ajoelhado, sentado, falamos: Pai, perdoa,
os meus pecados em nome de Jesus. E ele diz então, dos seus pecados eu não me lembro mais. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de cantarmos